Então Saulo inicia o seu ministério, né? Hoje nós vamos continuar aqui os nossos vídeos e nós no último vídeo nós falamos lá da conversão de Paulo, né, que é Saulo, lá em Damasco, na estrada de Damasco. E hoje nós vamos continuar aqui ainda no capítulo 9, ok? No capítulo 9, a partir do versículo 16, onde nós terminamos o último vídeo, nós vamos continuar aqui a nossa leitura, nosso estudo aqui de Atos, ok? Atos capítulo 9, versículo a partir do 17, né? Então Ananias entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Contextualizando, a gente viu no último vídeo que Ananias ele teve medo, né, de ir lá na casa onde Saulo estava. Saulo tinha tido um encontro, né, com Jesus no caminho de Damasco, quando ele estava indo perseguir a igreja lá em Damasco. E nesse encontro que ele teve, ele ficou cego. E o Senhor Jesus falou a Ananias, né? Deus falou a Ananias e Ananias foi lá. Teve medo inicialmente, mas ele foi lá na casa onde Saulo estava. E aqui ele encontra Saulo e ora e impõe as mãos sobre Saulo e ele se torna cheio do Espírito Santo, né? Então vamos continuar aqui. Imediatamente algo como escamas, olha só, imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado e depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Bom, então, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Interessante esse versículo que aquele que perseguia a igreja, aquele que pedia carta para ir nas sinagogas para perseguir os cristãos, né? Ele teve esse encontro com Jesus, teve 3 dias cego, passou 3 dias cego, e a partir desse momento ele realmente começou a entender quem é realmente Deus, né? Então aqui ele, no versículo 20, ele começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus, tá bom? E então vamos continuar aqui. Versículo 21. Todos os que o ouviam ficaram perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam este nome, né, o nome de Jesus, e não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Olha só, eles estavam admirados, né, com Saulo pregando, né, Paulo pregando a palavra de Deus, né, pregando o Jesus sendo filho de Deus, né. Todavia Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é Cristo, né? Aquele que já era muito rígido nas leis, né? Como ele seguia o judaísmo, ele acabava confundindo os próprios judeus, né? Por quê? Porque ele agora estava demonstrando que Jesus é Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Aqui mais uma vez vem a perseguição, né? Sobre todos aqueles que chamavam Jesus de Filho de Deus, né? Diante daquele judaísmo e daquela religiosidade que existia lá. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Dia e noite eles vigiavam as portas da cidade a fim de matá-lo. Olha só. Mas os seus discípulos o levaram de noite e o fizeram descer num cesto através de uma abertura da muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente o discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho, lá em Damasco, né, Saulo vira o Senhor que lhe falara e como em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Ok? Assim Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor Jesus, né? Em nome do Senhor. Tá bom? No 29. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas estes tentavam matá-lo. Sabendo disso, os irmãos o levaram para Cesareia e o enviaram para Tarso.
A igreja passava por um período de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Ela se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Tá bom? E então, assim, a gente vê aqui, né, como foi a conversão de Saulo, como ele foi lá, ia para sinagogas em Damasco, e ele teve esse encontro com Jesus, né, no caminho de Damasco. E logo em seguida ele já passou a pregar o evangelho, as boas novas, né? E perseguido ele fugia, né? Ele começava a fugir. E aí começou o ministério de Paulo, né? Um ministério que a gente vai começar a ver aqui a ênfase que é dada em Atos, a partir aqui do versículo 9, 10, que Paulo realmente vai entrar na história de Atos, né? Na história da igreja primitiva, e vai mostrar assim para os gentios, né? Vai ser enviado para os gentios, né? Enviados para a Europa, para a Itália, vai para Roma, né? Vai pregar o evangelho e vai mostrar assim as maravilhas das boas novas de Jesus, né? Ele que era um judeu, né? Muito zeloso pela escritura, pelo Antigo Testamento, né? Pelas leis judaicas, ele acaba agora tendo esse encontro com Jesus e começa a pregar as boas novas da graça de Jesus Cristo, né? E logo no início ele começa a ser perseguido, claro, tentaram matá-lo e ele saía fugindo, né? Mas a gente vai ver o poder do Espírito Santo, como o Espírito Santo agiu por meio da vida de Paulo. Tá legal? Então é isso, pelo vídeo de hoje é só. Aquele pedido de sempre, né? Dê o like, compartilhem, comentem, façam aí os seus comentários que ajudam o algoritmo a compartilhar aí para mais pessoas, tá bom? Esses vídeos que a gente está fazendo. Tá legal? Então é isso. Pelo vídeo de hoje é só. Um abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais.